Hoje estamos lançando um novo modelo, o GPT-4 com tecnologia turbo avançada. GPT-4 Turbo irá abordar muitas das coisas que todos vocês pediram. Então vamos ver o que há de novo. A empresa OpenAI anunciou definitivamente a maior atualização do ano quando falamos em termos de inteligência artificial. Mais exatamente no dia 6 de novembro de 2023, Sam Altman, o CEO e fundador da empresa, trouxe ao mundo o ChatGPT em sua mais nova versão, ChatGPT 4.0, com a tecnologia de turbo avançada. Isso mudará completamente os rumos de toda a história e principalmente mudará os rumos da própria humanidade. Essa não são as minhas palavras, mas são palavras do próprio Sam Altman. Na OpenAI, acreditamos que a implantação gradual e iterativa é a melhor forma de lidar com os desafios de segurança. Com IA, avançar com prudência rumo ao futuro de agentes inteligentes é essencial. Vai exigir muito trabalho técnico e muita reflexão cuidadosa por parte da sociedade. Então hoje estamos dando o nosso primeiro pequeno passo que nos leva em direção a esse futuro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma instrução aberta aqui no nosso canal do IA Control. Eu garanto para você que as informações que você verá nesse vídeo, elas podem literalmente mudar a sua vida, caso você queira, para melhor. E elas vão, com certeza, mudar literalmente os rumos da humanidade a partir de agora. E para lhe provar que eu não estou blefando com tudo isso, eu vou lhe passar detalhe por detalhe de como tudo isso vai funcionar e o que é essa atualização do ChatGPT 4.0 com a tecnologia turbo avançada. Na tela nós temos o nosso mapa mental com todas as partes e todas as atualizações que eu trouxe aqui detalhadamente para que você entenda. Você pode reparar também que o vídeo que você está assistindo de Sam Altman está dublado em português, onde os próprios lábios dele e dos outros participantes que você verá aqui também foram feitos por inteligência artificial. Eu mesmo utilizei um software o qual você aprenderá a fazer também para que nós possamos trazer o vídeo para várias línguas do mundo, vários idiomas, fazendo com que a voz desse personagem ou da pessoa que esteja falando esteja clonada, mantendo a mesma entonação, o mesmo tom, incluindo o mesmo tipo de fala e voz daquele que está falando, os seus lábios sincronizados e mantendo aí um certo contexto com uma voz que não é uma voz tão robotizada assim. Nós já temos uma voz natural e isso irá ficar cada vez mais natural conforme cada uma das atualizações vão sendo feitas diante dos softwares e programas de inteligência artificial. Os alunos do IA Control já estão aprendendo e começam a aprender agora estratégias que já estão utilizando essa nova atualização para conseguir fazer dinheiro, além de toda a estrutura online que estão montando para construir aí um negócio de alta lucratividade utilizando inteligência artificial. Verifica se tem vagas abertas, clica no link aí na descrição, pois se tiver, você pode fazer parte do IA Control ainda hoje. E como você viu em alguns trechos aí desde o início dessa aula, essa palestra, o qual Sam Altman anunciou ao mundo o ChatGPT 4.0 Turbo, foi chamada de Dev Day, uma palestra voltada a desenvolvedores, pessoas que trabalham com criação de projetos e estão realmente muito avançadas em todo esse mundo da tecnologia. O Dev Day trouxe para o mundo a liberação do ChatGPT 4.0 Turbo. E é exatamente isso que eu quero lhe mostrar aí na tela. Nosso mapa mental mostra inicialmente a apresentação do ChatGPT 4.0 Turbo. Como é que ele vai funcionar? O que é agora esse ChatGPT 4.0 e por que isso é tão importante para todos nós? Com a interface aprimorada, esse modelo representa o ápice de pesquisas em inteligência artificial, aproveitando uma quantidade massiva de dados e poder computacional para criar modelos linguísticos de complexidade e capacidade crescentes. Agora, as funções Default, que era a função padrão, Advanced Data Analysis ou análise avançada de dados, Browse with Bing, navegando com Bing, navegando na internet pelo Bing da Microsoft, e o DALL-E 3 estão completamente unidas. Vamos te mostrar isso aqui na prática. Bom, aí na tela eu já tenho o meu ChatGPT 4.0 migrando para o ChatGPT 4.0
Turbo. E a nova interface é essa daqui. Particularmente, eu achei que ficou muito melhor e muito mais bonita, tá? Eles escureceram essa parte aqui da lateral esquerda, colocaram aqui em cima os atalhos para o que chamamos de GPTs, e você aprenderá como fazer isso. Inclusive, aprenderá como criar o seu próprio GPT, pois isso aqui é muito importante. Nós temos, da mesma forma que tínhamos antigamente, aí na versão anterior, todo o nosso histórico de pesquisas, onde podemos acessá-los assim que nós precisarmos. E aqui, clicando no nosso nome ou no nosso e-mail, da forma que estiver aparecendo aí para você, você tem as opções de ver o seu plano, você tem a opção de ver os seus GPTs, e você entenderá o que é isso. As instruções personalizadas que você também já aprendeu como fazer, incluindo colocar ali a sua persona para aumentar o Deep Learning, o aprendizado profundo, e as configurações e beta. Agora, sempre que quisermos criar uma nova conversa, nós vamos clicar aqui em New Chat, e aí ele vai te dar as opções diferentes daquilo que nós tínhamos visto anteriormente. Agora, as opções de DAO e Browse with Bing, Advanced Data Analysis e Default, a versão padrão, estão todas juntas aqui, certo? Você não precisa mais ficar selecionando qual a que você quer, a não ser que você queira utilizar plugins externos. A versão de plugins ainda está separada dessa daqui, mas é muito importante também, dependendo da sua estratégia. A interface em si não mudou muita coisa, mas o potencial disso tudo, incluindo a chegada dos GPTs e a função JSON, que você aprenderá como ela funciona, principalmente para desenvolvedores que trabalham aí com softwares e utilizam a API da OpenAI, será extremamente potente e mudará os rumos da humanidade. Escute isso que eu estou te falando, porque a grande maioria de pessoas não estão ainda enxergando tudo isso. Nosso mapa mental, nós voltamos aqui para entender o que é que mudou, enfim, no ChatGPT 4.0 Turbo. Primeiramente, Sam Altman anunciou aí para nós o comprimento do texto. Comprimento do texto nada mais é do que fazer com que você tenha a capacidade de enviar textos mais longos. Essa função de comprimento de texto, ela vai vir junto aqui com a função de conhecimento e contextualização aprimoradas. E você vai entender o porquê isso é importante. Porque a função de termos o envio de um texto maior, com comprimento maior, não faria sentido se a inteligência artificial não pudesse compreender e contextualizar aquilo que está escrito em um texto longo e complexo, mantendo o padrão aí de resposta sobre tudo aquilo que eu estou enviando para ela, tá? Então, para que você entenda a diferença, o ChatGPT 4, ele suportava entre 8K a 32K, 8.000 a 32.000 tokens, e você já aprendeu que os tokens são números que são gerados de acordo com cada uma das letras que nós escrevemos no ChatGPT ou que ele nos devolve, certo? Agora, o ChatGPT 4.0 Turbo terá aí a capacidade de 128.000 tokens de recebimento por mensagem, o que equivale a praticamente a um livro com 300 páginas. Imagine você copiar o texto de um livro de 300 páginas e enviar diretamente ali na conversa para o ChatGPT. Essa expansão permite uma precisão de contexto muito maior durante uma conversa longa e também uma memória aprimorada. Vocês lembram que no módulo anterior nós falamos sobre a ancoragem de memória, principalmente quando nós estivermos utilizando prompts de comando mais longos. Fazer uma ancoragem de memória, e eu coloquei novamente aqui nesse mapa mental para que você possa lembrar, é importante para que você não perca o sentido do texto, para que você mantenha a inteligência artificial te respondendo exatamente em cima daquilo que você enviou. Agora, além de nós termos um comprimento muito maior para envio dos textos, como você está vendo aí a diferença entre o ChatGPT 4.0 Turbo, ChatGPT 4.0 e na sequência nós temos também o ChatGPT 3.5, que é o menor de todos, né? Aquele que recebe menos quantidade de palavras e de tokens. Nós também temos a função de memória aprimorada, ou seja, não será mais tão necessário ficarmos lutando para fazer uma ancoragem de memória, pois a promessa da OpenAI é que agora a inteligência artificial, a LLM, não fique saindo, escapando para outros lados, sem perder o contexto daquilo que você enviou inicialmente, mesmo você enviando ao ChatGPT um texto longo. Agora você pode enviar um texto aí com até 128.000
tokens, tá? Uma diferença gritante em relação ao ChatGPT 4.0. Nós temos também a atualização e o aprimoramento daquilo que chamamos de TTS, Text to Speech, ou seja, texto para voz. Você já viu também em uma das aulas dos módulos anteriores, onde eu mostro como utilizar aí o ChatGPT no aplicativo de celular para conversar com ele em voz, na função de voz. Mas o aprimoramento que Sam Altman está dando e prometendo que irá melhorar cada vez mais é simplesmente a naturalidade da voz de inteligência artificial que estará sendo colocada aí dentro dessa função. E ele mostra um exemplo e promete que essa função seja aprimorada para que cada vez mais essa voz e essa conversação fique completamente natural. E com o nosso novo modelo de texto para fala, você poderá gerar áudio incrivelmente natural a partir de texto na API com 6 vozes pré-definidas para escolher. Vou tocar um exemplo. Você sabia que Alexander Graham Bell, o inventor, amou os fascinantes sons do mundo? Sua mente engenhosa levou à criação do grafófono, que gravava sons em cera, fazendo vozes sussurrarem através do tempo. Isso é mais natural que qualquer outra coisa que já ouvimos. A voz pode tornar os aplicativos mais naturais e acessíveis. Ele desbloqueia casos de uso, como aprendizado de idiomas e assistência por voz. Lançaremos a próxima versão do modelo de reconhecimento de fala de código aberto, o Whisper V3, hoje, e em breve estará na API. Tem desempenho aprimorado em todo o mundo, em muitos idiomas. De acordo com ele, essa é a voz mais natural que existe quando falamos também em termos de inteligência artificial. E como eu mostrei como exemplo em uma das aulas dos módulos anteriores, na aula que eu uso o Text to Speech, tá? O texto para fala ou a fala para texto, nós vimos que uma das funções interessantes de utilizarmos é para aprender ou aprimorar os nossos idiomas. E aí, eles estão prometendo incluir a versão Whisper V3 para que você consiga literalmente falar em múltiplos idiomas e aprender múltiplos idiomas apenas com inteligência artificial, caso você queira. O que teoricamente, de certa forma, poderia substituir até mesmo professores que ensinam idiomas ao longo do tempo. Isso é tudo coisas que estão sendo aprimoradas, mas que em alguns anos, diante da rapidez e da velocidade de todo esse avanço tecnológico, vai fazer com que muitas pessoas precisem se reinventar literalmente para manterem as suas rendas, manterem os seus empregos, principalmente aqueles que estiverem por fora de todo esse avanço da tecnologia, tá? Nós temos também os limites de taxas elevados, ou seja, você poderá aí aumentar, de acordo com a sua necessidade, o limite de taxas. O que é esse limite de taxas? Isso daqui funcionará a princípio para pessoas que estão utilizando a API, interligando softwares externos ou aplicativos com o ChatGPT. Nós tínhamos aí no início, quando o ChatGPT 4.0 foi lançado, na verdade alguns meses atrás, a capacidade de enviar 25 mensagens a cada 3 horas, e aí tínhamos que esperar, pois ele iria ficar travado, para recomeçar o processo. Agora nós já temos a capacidade dobrada, podemos enviar até 50 mensagens a cada 3 horas. Sam Altman promete dobrar pelo menos de forma mais rápida essa quantidade de limite aí, né, das taxas que nós podemos enviar. Ou seja, pelo menos em breve teremos aí até 100 mensagens no mínimo em 3 horas para conseguir enviar ao ChatGPT. Ele promete também o escudo de direitos autorais, que vai auxiliar pessoas que possam ter ali criado algum texto e de repente estar sofrendo um processo, um litígio por conta de direitos autorais. Sam Altman prometeu que a OpenAI assumirá a responsabilidade cobrindo os custos legais e necessários caso você sofra aí algum problema por direitos autorais por algum texto que foi criado pelo próprio ChatGPT. Nossa próxima atualização é na parte de contextualização e conhecimentos aprimorados. Como é que funciona isso? E é essa que vai se interligar aí com a nossa parte de comprimento do texto. Você se lembra que no módulo anterior falamos o quão importante é você dominar aquilo que chamamos de Chain of Thoughts, ou seja, cadeia de pensamentos, e como nós damos estímulos nessa cadeia de pensamentos utilizando a estratégia de árvore de pensamentos. Agora nós temos aí o ChatGPT tendo a sua capacidade de compreensão, contextualização
e principalmente conhecimento aprimorados. Isso fará com que o ChatGPT 4.0 Turbo tenha não só um conhecimento até abril de 2023 em cima do seu aprendizado de máquina, aonde Sam Altman também prometeu que isso será atualizado de forma mais rápida, assim como essa cadeia de pensamentos está sendo completamente aprimorada, fazendo com que você possa enviar mais documentos, sejam PDFs, sejam textos informativos, livros, por exemplo, pela capacidade de comprimento, seja aí páginas na internet, pois agora ele vai navegar com Bronze with Bing se ele entender que for necessário. Ele vai criar imagens caso você queira, ou reconhecer imagens caso você queira, com a função GPT Vision de uma forma aprimorada, e falaremos disso ainda nessa aula aqui. Nós falamos a respeito do Chain of Togs e agora nós temos aí a contextualização do ChatGPT 4.0 Turbo, mostrando para nós tudo o que está escrito aqui nesse documento que tem base científica sendo aprimorado. Eu coloquei mais uma vez aqui no nosso mapa mental o que é a contextualização aprimorada para que você possa entender, e novamente aquilo que eu detalhei no módulo anterior sobre a árvore de pensamentos e como estimular a cadeia de pensamentos usando aí as estratégias dessa árvore, quando nós enviamos estímulos de conhecimento antes de passar ali a pergunta principal ou antes de enviar o prompt de comando principal, estimulando a cadeia de pensamentos. Nós temos aí uma inteligência muito maior do próprio ChatGPT, aonde ele verá inúmeras possibilidades de te dar respostas melhores, dosará aquela que ele acredita ser melhor para você e lhe enviará ou passará possibilidades diferentes de acordo com o prompt de comando que você enviar a ele. E aí nós temos uma simples representação de como isso funciona. Raise my windows and turn the radio on. Ou seja, levante a minha janela, abra a minha janela e ligue o meu rádio. Ele iria simplesmente, muitas vezes, apenas responder sobre levantar a janela. E aí nós tínhamos que dar mais um estímulo ou uma ancoragem de memória dizendo: e quanto ao rádio? E aí ele executaria o comando. Agora, com esse aprimoramento, nós conseguimos pedir a mesma coisa e ele executar os dois ou mais comandos, porque isso daqui é apenas um exemplo simples dentro da resposta dele, dentro do output. Ou seja, isso daqui vai servir muito mais para todos aqueles prompts complexos, principalmente prompts modeladores, os quais você já aprendeu como utilizar. Agora nós teremos um poder muito maior de utilização disso tudo por conta aí do conhecimento e contextualização que foram aprimorados em cima de uma quantidade aí de 128 mil tokens por mensagem, tá? Eles também anunciaram aí a personalização, que é algo que serve para grandes empresas, onde elas podem entrar em contato com a OpenAI e simplesmente fazer com que o ChatGPT seja treinado, um novo treinamento começando praticamente do zero, tá? Onde eles vão fazer ajustes finos no pré-treinamento, no pós-treinamento e fazer com que uma inteligência artificial, como o próprio ChatGPT 4.0 Turbo, possa aprender algo específico para a sua empresa. De acordo com Sam Altman, isso a princípio terá um valor muito caro, pois requer muito trabalho, mas para grandes empresas, como eu disse, como por exemplo uma montadora de carro. Na foto você está vendo aí uma montadora de carro controlada por inteligência artificial, que não é o ChatGPT, não é o GPT ainda, como a Hyundai, que faz carros praticamente sem seres humanos. Agora, com toda essa tecnologia, o potencial disso tudo será muito mais aprimorado. Infelizmente, empregos e muito mais empregos humanos serão substituídos por essa tecnologia, mas é importante nós entendermos como isso funciona para não cairmos nessa malha e não ficarmos para trás. Então, se uma grande empresa quiser personalizar o ChatGPT para o seu negócio, como uma montadora de carros, por exemplo, uma montadora de veículos, eles podem. O preço disso, ele também anunciou sobre o preço. Ele prometeu que o custo seria baixo em comparação ao ChatGPT 4.0, onde principalmente pessoas que utilizam a API iriam pagar até mais barato do que pagam no ChatGPT 4.0, e também nos proporcionará opções no futuro de ter custos flexíveis, como por exemplo, por $5 a mais, $25 por mês,
colocar aí um ChatGPT para a nossa equipe. Se você tem uma pequena empresa com 3, 4, 5 pessoas, você pode contratar esse plano para poder aí utilizar em equipe o ChatGPT, fazendo aí com que eles possam aí ter acesso juntos, gastando menos. A ideia de preço seria de 1.000 tokens de entrada de input, que custaria 1 centavo de dólar. E a cada 1.000 tokens de saída, custaria em torno de 3 centavos de dólar para a utilização disso aí. Ou ele vai colocar também planos fixos, como nós temos no ChatGPT 4.0. É basicamente isso que irá acontecer. Agora chegamos nas 3 atualizações, ou nos 3 pontos principais de atualizações mais importantes. Você já conheceu também, e eu já lhe mostrei nos módulos anteriores, a função DALL-E 3 e o GPT Vision, ou seja, a visão aberta do ChatGPT, para que ele possa enxergar imagens, fotos, para que ele possa entender, compreender, contextualizar e lhe auxiliar com imagens. O DALL-E 3 é a função de criação de imagens, onde você colocará um texto lá e ele irá criar uma imagem em cima daquele texto ou do prompt de comando enviado para ele. Agora, nós já temos essas versões DALL-E 3 e GPT Vision aprimoradas. A OpenAI traz um aprimoramento para suas 2 ferramentas revolucionárias, onde o próprio Sam Altman citou durante a palestra grandes empresas como, por exemplo, a Coca-Cola, já introduzindo isso em suas estratégias de marketing, introduzindo, por exemplo, o próprio DALL-E 3, e também pessoas que têm problemas de visão, pessoas cegas ou com baixa visão, utilizando o GPT Vision para auxiliá-las em funções domésticas, funções mais simples, mas que está servindo muito bem. Alguns clientes estão começando a usar o DALL-E 3 para gerar imagens e designs de forma programática. Hoje, a Coca-Cola lança campanha para gerar cartões de vale com DALL-E 3. Nossos sistemas de segurança protegem as aplicações dos desenvolvedores contra mau uso através das ferramentas disponíveis na API. GPT-4 Turbo agora pode aceitar imagens como entradas através da API e gerar legendas, classificações e análises. Por exemplo, o Be My Eyes usa essa tecnologia para ajudar pessoas cegas ou com baixa visão em suas tarefas diárias, como identificar produtos à sua frente. O GPT 4.0 Turbo se torna algo fenomenal quando você sabe principalmente como interligar as funções de comprimento de texto com conhecimento e contextualização de textos aprimorados, a função de TTS, Text to Speech, ou seja, texto para fala, mas principalmente interligar o DALL-E 3, o GPT Vision, com a função de mais controle sobre respostas, o modo JSON e os GPTs, construindo GPTs. O que significa isso? O que é esse modo JSON e como isso pode ser impactante e importante para todos nós? Por exemplo, o modo JSON, ele na verdade vai servir principalmente para desenvolvedores. E é por isso que o Dev Day, a palestra onde Sam Altman anunciou ao mundo o GPT 4.0 com a tecnologia de turbo avançada, é voltado para desenvolvedores, pessoas que trabalham ali com programação, códigos de programação, e estão interligando, utilizando a API do ChatGPT para interligar principalmente programas, softwares, aplicativos com a inteligência artificial do GPT, agora o GPT 4.0 Turbo. De uma forma muito simples, podemos dizer assim, de uma forma bem simplificada, o JSON é uma codificação de JavaScript. Imagine que a pessoa, o desenvolvedor, está criando com vários códigos e parâmetros uma programação, um programa de computador. E aí, dentro desse programa, ele vai criar um outro programa. Ele teria que criar uma outra codificação para interligar tudo isso. Algo realmente complexo. Algo que é necessário um estudo para que se faça isso. Agora, o GPT 4.0 Turbo vai fazer com que esse código, o JSON, já esteja sendo criado automaticamente pela inteligência artificial, facilitando e muito o trabalho desses desenvolvedores, fazendo com que, de forma quase que automática, isso tudo esteja interligado e evitando muitos problemas que eles estavam tendo nas versões anteriores, na 4.0 e na 3.5. E por que isso daqui, junto com o DALL-E 3, o GPT Vision e principalmente a criação dos GPTs, vão mudar o rumo de toda a humanidade? Eu vou te mostrar um trecho da palestra na próxima aula, aonde
o Sam Altman chama um dos seus desenvolvedores, dos seus programadores, para mostrar na prática como é interligar isso e com isso, e assim você entenderá como o futuro será modificado em pouco tempo e como é necessário aprender sobre esses assuntos. E o que são, por exemplo, os GPTs? Na minha opinião, a parte mais importante da palestra, aquilo que é de extrema importância para nós e que será mais uma oportunidade de você colocar dinheiro no seu bolso. O que são GPTs apresentados pela OpenAI e por Sam Altman? Estamos entusiasmados em apresentar GPTs. GPTs são versões personalizadas do ChatGPT para um propósito específico. É possível criar um GPT personalizado com instruções, conhecimento expandido e ações e compartilhá-lo para que outros também possam utilizá-lo. E por que combinam instruções, conhecimento expandido e ações? Podem ser mais úteis para você. Eles trabalham melhor em vários contextos e lhe dão mais controle. Facilitam suas tarefas e diversão de forma fácil e eficiente. E você poderá usá-los diretamente dentro do ChatGPT. Você pode, na verdade, programar um GPT com linguagem, apenas conversando. É fácil personalizar o comportamento para se ajustar ao que você deseja. Construção acessível e poder para todos. Então, abrindo o nosso mapa mental aqui, nós veremos o quão importante é você ter o controle dos GPTs e principalmente do construtor GPT, o GPT Builder. Os GPTs são o primeiro passo que nos move ao futuro, de acordo com o próprio Sam Altman. Tá? Eu peguei aqui uma imagem onde você tem alguns GPTs como exemplo e eu vou te mostrar na prática, não só o que são os GPTs, mas como criar um GPT próprio para você. Entrando aqui no ChatGPT, nós temos a aba de explorar, certo? Clicando aqui, você verá que agora essa aba introduz algo novo aí para todos nós. Essa aba vai relacionar GPTs, como você pode ver aqui, feitos a princípio pelo próprio ChatGPT, onde você tem um GPT que é voltado para análise de dados, um GPT que é voltado para uma escrita criativa, um GPT que é voltado para negociação. Como assim? Eu vou lhe explicar detalhadamente na próxima aula como isso funciona, como eles funcionam. Mas eu quero que você entenda o quão importante é isso aqui. Em uma das aulas também, nós vamos utilizar essa função aqui. Crie o seu próprio GPT. Ainda está em uma função beta, mas como eu disse, a velocidade faz com que essa tecnologia esteja rapidamente sendo aprimorada. Esses GPTs que nós estamos vendo aí são todos, por enquanto, feitos pela própria OpenAI. Em breve, eles estarão liberando aí um store, ou seja, uma loja de GPTs criados por pessoas comuns, assim como eu e você. De repente, se o seu GPT tiver muitos acessos e muitas pessoas estiverem utilizando ele, você será remunerado pela própria OpenAI pela criação de um GPT inteligente. Mas não é essa a forma que nós temos ainda para ganhar dinheiro com isso aqui, e eu vou lhe mostrar em uma das próximas aulas. Eu vou introduzir a princípio apenas o que são os GPTs, para que a sua mente comece a expandir de uma forma tranquila e você entenda o que é essa inovação. Como eu disse, eles são o primeiro passo para que nós nos movamos aí para o futuro, pois em breve os computadores receberão uma ordem nossa e executarão tudo aquilo que nós estivermos mandando para que eles executem. E eu falo não só de computadores, mas de máquinas, como robôs e robôs humanoides também, que é algo completamente real e que já está acontecendo. Os GPTs são versões personalizadas do ChatGPT direcionados a uma finalidade específica. Você pode construir um GPT caso você queira, e você não precisa ser um programador, como eu falei a respeito ali do código JSON ou do modo JSON, onde você precisa entender de programação para criar aí algo utilizando a API da OpenAI. Aqui, você simplesmente, com um comando de voz, caso você queira, pegar o seu telefone e criar um GPT apenas com comandos de voz, você consegue dar os estímulos na cadeia de pensamentos, utilizando a estratégia de árvore de pensamentos, como eu já te ensinei, para potencializar o seu próprio GPT. Você pode criar um GPT para o seu nicho específico, com as funcionalidades daquilo que você executa todos os dias, ou que os seus clientes executem, ou seja, fazendo com que você possa vender um GPT
para um grupo de pessoas específicas, de acordo com as funções, e quanto mais potente esse GPT for, mais potente o resultado dessas pessoas serão. Deu para entender aonde tudo isso vai chegar? Isso aqui é só o começo, é só a ponta do iceberg. Os plugins, que nós já vimos aí a função de plugins, começam a evoluir. Nós estamos colocando plugins para darem aí ações personalizadas aos GPTs, aonde nós podemos ver 3 características básicas dos GPTs que tornam eles algo completamente diferentes. Instruções, aonde nós iremos aí passar comandos detalhados, complexos e personalizados conforme as nossas necessidades individuais, certo? De acordo com o nicho que nós estamos trabalhando. O conhecimento expandido com todo o potencial do GPT 4.0 Turbo, certo? Com essa tecnologia avançada, aonde o próprio GPT terá autonomia para decidir qual recurso o plugin irá ativar de forma autônoma, sozinho, a fim de cumprir as instruções recebidas com a máxima eficiência. E as ações direcionadas, aonde ele faz a execução efetiva das tarefas solicitadas, entregando resultados otimizados ao usuário, incluindo acessar aplicativos que estejam fora do próprio ChatGPT para lhe auxiliar, facilitando a sua vida se você utilizar a API para interligá-lo. É por isso que eu disse que você utilizar os GPTs, a função do modo JSON e principalmente o DALL-E 3 ou o GPT Vision juntos fazem com que você tenha algo completamente aprimorado, completamente diferenciado. Essas são as novas atualizações principais passadas aí pela OpenAI, aonde nós temos aí o ChatGPT 4.0 Turbo já agora ao nosso alcance e sendo aprimorado constantemente. Em breve eu trarei mais informações aqui para você que podem literalmente mudar a sua vida e expandir o seu conhecimento. E se ainda houverem vagas, basta clicar no link na descrição e entrar agora para o IA Control, aprendendo detalhe por detalhe de como você pode controlar a inteligência artificial e usar isso para lucrar nesse novo mundo em que nós estamos vivendo. Valeu e até a próxima instrução.